lateral esquerdo, um dos principais jogadores do Atlético. Ele recebeu o terceiro cartão amarelo, tem que cumprir suspensão automática, quarta-feira. E o Dylan Borreiro, colombiano, que ontem jogou de volante e vinha bem na partida, naquele lance até polêmico, né? Para muitos não era para expulsão. O VAR chamou o árbitro Rafael Claus, que preferiu expulsar o Dylan, que também agora fica fora contra o Botafogo. Se contra o Atlético Paranaense o Sampaoli tinha problema na lateral direita e resolveu com o Thalisson, garoto Thalisson, que foi titular nos últimos 2 jogos, agora no jogo contra o Ceará ele tinha problema na lateral direita e também de volante, colocou o Dylan de volante. E agora, além dessas 2 posições, a lateral esquerda, já que o Galo não tem no elenco um reserva para o Guilherme Arana, desde quando saiu o Fábio Santos. Alan poderia fazer a função, está com Covid. O outro jogador que faz a lateral esquerda é o zagueiro Júnior Alonso. Mas aí vamos ter que ver o que pensa o Sampaoli para essa partida, se vai com 3 zagueiros, aí pode colocar Bueno com o Igor Rabelo e o Alonso, e coloca uma linha de 4 jogadores no meio campo, ou pode, numa linha tradicional de 4 na linha de defesa, colocar o Alonso de lateral esquerdo também, ou um garoto. Pode também utilizar um garoto da base que vem ficando no banco de reservas, o lateral esquerdo Samuel. O atacante Savarino virou problema, virou dúvida no Atlético, porque ontem torcedor que acompanhou o jogo viu que ele recebeu uma pancada na coxa esquerda e teve que ser substituído no segundo tempo por conta desta pancada. Ele já iniciou hoje tratamento intensivo para enfrentar o Botafogo. Como foi uma pancada, eu acredito que até quarta-feira, até pelos problemas que tem o Atlético, o Savarino vai jogar. Mas temos que esperar ainda a evolução dele amanhã, principalmente, e até quarta-feira. O primeiro jogador curado da Covid no Atlético é o garoto Savinho, 16 anos. Ele pegou a Covid lá no time sub-17 na seleção brasileira e já está recuperado, fez exames laboratoriais de ergométrico e ecocardiograma, está liberado e já treinou hoje o atacante Savinho. O Alan Franco, o equatoriano, ele segue lá em Quito, no Equador. Hoje ele fez exames da Covid. Ele chegou ao 10º dia de isolamento, que prevê o protocolo da CBF para que um jogador possa retornar aos jogos. Só que tem um detalhe, como ele está no Equador, ele precisa, se esse resultado dele lá der negativo nesse teste da Covid, ainda aguardar trâmites burocráticos para deixar Quito no Equador e poder viajar ao Brasil. É uma viagem longa e que costuma ter também conexões, né? Não tem voo direto do Equador para Belo Horizonte. Então, sem chances para o Alan Franco na quarta-feira no jogo contra o Botafogo. Hoje cedo, atletas, comissão técnica passaram por novos testes da Covid, esses testes protocolares da CBF, 48 horas antes de cada jogo. Os resultados devem sair ou hoje à noite ou no máximo amanhã cedo. E a expectativa é para que não tenham mais casos no Atlético, porque já tem muito desfalque aí por conta da Covid. A fase crítica é até esse jogo contra o Botafogo. Eu vou explicar. Depois o Galo tem 11 dias até o próximo duelo dele contra o Internacional, confronto diretíssimo, que vai acontecer só no dia 6 de dezembro. O Galo joga agora, quarta-feira, fim de semana, sem jogo. No outro meio de semana também, vai jogar no domingo seguinte. Aí dá tempo de todo mundo aí da Covid já se recuperar e ficar à disposição, inclusive o Sampaoli também, com a comissão técnica dele. Para a gente fechar aqui, Emanuel, questão da arbitragem. A CBF respondeu ao ofício do Atlético naquela reclamação do jogo contra o Corinthians, no pênalti não marcado. Um pênalti claro, né, do Gil, zagueiro, para cima do Eduardo Vargas. E a CBF admitiu o erro claro e óbvio no lance. E a CBF fala em erro do VAR, né? O árbitro do VAR, que tinha as câmeras, teria que ter marcado o pênalti. Aliviou para o árbitro de campo. Depende da
da situação no posicionamento, poderia não ter visto mesmo o lance de pênalti. Esse documento foi divulgado pelo vice-presidente do Atlético, Lázaro Cândido da Cunha, no Twitter pessoal. Não é a primeira vez que a CBF admite erro, né? Já admitiu um erro naquele jogo Atlético e São Paulo, um gol do São Paulo que foi anulado e não teria sido impedimento aqui no Mineirão. Agora estão admitindo o erro do jogo do Galo. Sávio Pereira Sampaio vai apitar, já tem o árbitro para o jogo de quarta-feira, Galo e Botafogo. Cabeça quente para o Sampaoli, em isolamento em casa, tendo que pensar como montar o quebra-cabeça da escalação do Atlético, Emanuel. Ô, Cláudio Rezende, você falou nas possíveis voltas no Atlético, jogadores que estão ainda em observação. O Jair, qual é a situação do Jair? O Jair foi o último junto com o Everson. Os dois testaram positivo na sexta-feira. Então, esses aí vão ser os últimos a voltar. O Galo não tem volante, né, Manuel? Não tem o Jair, não tem o Alan e não tem o Franco. Então não tem volante. Ontem teve que quebrar o Galo com o Dylan e agora nem o Dylan tem, né? Para esse jogo contra o Botafogo.